Beleza, então vamos então iniciar. Eu vou só passar rapidamente aquilo que nós vimos na aula passada, complementar eventualmente alguma coisinha, né? Nós começamos a falar de situações que podem envolver fluxo de caixa mais generalizado, né? Nós falamos da anatomia aí de uma planilha financeira, né? E isso aqui no fundo, para esse projeto, para qualquer projeto de investimento que venha a ser feito, é a etapa mais difícil de você construir. Tá? Quer dizer, você chegar num determinado investimento a essa planilha financeira, em geral, exige um bom trabalho, especialmente para que os números que estejam nessa planilha sejam números que sejam críveis. Né? Às vezes jogar qualquer número lá, qualquer investidor fala, de onde é que você tirou esse negócio? Tá? Quer dizer, você realmente precisa defender isso. Então, parte do trabalho é você, de fato, defender os números. De onde é que você tirou isso? Você fala, não, projeção de vendas minha, eu inventei. Né? Ou eu acho que vai ser isso. Não, isso aí não é suficiente. Aí o outro grupo fala, não, eu conversei com 4 ou 5 pessoas de food truck e da pessoa A, ele tem tanto de vendas por dia, com valor de vendas tal, outro tem tanto de vendas... Então, veja, a hora que você começa a embasar e você tem realmente um procedimento formal de levantamento de informação, o resultado é mais crível. Você fala, realmente, você foi a campo para levantar informações aí. Né? Então, isso aí é importante. A gente aqui, nesse processo de gerar indicadores de avaliação de investimentos, nós estamos partindo da planilha financeira, mas frequentemente a geração dessa planilha, ela exige, de fato, uma análise muito mais compreensível e que nesses exemplos, nesse estudo de caso, aí você vai perceber isso. Né? E, frequentemente, essa planilha, que é um detalhe importante, todas as informações mais fundamentais, que nós chamamos de premissas, que estão sendo utilizadas para análise, em geral, isso aqui vai ser feito dentro do Excel, essa análise, elas vão estar destacadas em células do Excel que você muda, de repente, uma determinada premissa e você já vê direto a consequência disso na tua análise como um todo. Então, isso aí, em geral, o que se faz profissionalmente. Né? E aí depois você vai escrever o exercício de relatar isso, é um exercício importante. Aqui no trabalho, né, no curso aqui, a gente quer expor vocês a todas as principais formas de comunicação que você vai encontrar ao longo do seu curso. Né? Então, por isso que a gente tem relatório escrito, apresentação oral e o pôster. Essa ideia de pôster também é uma ideia importante. Então, essa é a ideia. Então, aqui a gente viu, né, a anatomia do fluxo de caixa em geral, né, como é que isso funciona, essa questão dos valores, sejam valores reais e nominais, só que nos exercícios, no estudo de caso, nós vamos deixar isso um pouco mais claro para você entender a diferença dessas duas situações. Né? Não é uma coisa tão simples. Isso aqui realmente é uma coisa que se erra muito quando se faz no mercado. Aí nós falamos de problemas que são importantes aí. Primeiro, você ter um certo investimento e você poder decidir. Sabe que isso aqui, em princípio, eu posso considerar potencialmente atrativo? Né? Então, uma primeira situação. Uma outra situação, você tem vários potenciais investimentos e você precisa escolher, né, alguns deles ou um deles como investimento em que você vai colocar o seu dinheiro. Então, isso aqui são potenciais problemas, né, que em geral, investidores, empresas, etc., se defrontam, né, a hora que estão analisando aí investimentos. Né? E aí existem alguns conceitos importantes, né, o fluxo de caixa, a planilha financeira, até que a gente já falou aí, dali vai sair o fluxo de caixa, e os conceitos aí de valor presente líquido, que acabam sendo conceitos talvez os mais importantes dentro desse processo todo de avaliação de investimentos. E não só isso, né? Também outros elementos aí que nós vamos ver mais para frente no curso, desenho de plano de pagamento, né? Precificação de ativos, etc, etc. Que no fundo acabam usando os conceitos aí associados, né, ao valor presente. Né? Então são conceitos muito fundamentais.
Falamos dos indicadores, né, para análise de investimentos, né, que são números que são calculados a partir da planilha financeira, né, a maior parte deles a partir do fluxo de caixa líquido, né, e esses indicadores, né, nós vimos na aula passada o valor presente líquido, começamos a ver a taxa interna de retorno, nós vamos entrar em mais profundidade na taxa interna de retorno hoje. Vamos falar do payback simples e também do payback econômico, que também é chamado payback descontado. Vamos falar também relação benefício-custo, valor futuro e a taxa interna de retorno modificada, né? Então, são talvez os indicadores mais utilizados, né? Talvez esses três primeiros aqui acabam sendo mais usados. O valor futuro acaba sendo um indicador usado para outras coisas, né? Nós vamos ver que para planejamento previdenciário, até para o cálculo da taxa interna de retorno modificada, nós precisamos desse conceito de valor futuro, que também é um conceito muito associado ao valor presente. Então, são os indicadores que nós vamos analisar. Então, nós falamos do valor presente e situamos, né, usando aquela situação do aluno, né, que estava emprestando aí para o professor, né? Nós vimos aí que as taxas aí variavam, né, para o aluno, qualquer coisa acima de 16,25, professor qualquer coisa abaixo de 71,20, poderia ser algo interessante, né? E eles acabaram acordando aí nos 25%. Né? E aí a situação era exatamente essa, né? Analisando aí do ponto de vista do aluno, né? Qual que seria o máximo, né, que o aluno poderia pagar para receber 1.250 lá na frente, assumindo que para essa situação a taxa de juros, né, que refletiria o custo de oportunidade para ele seria 16,25%. Então, qual que seria o máximo que ele pagaria? Né? Porque nessa operação ele está tendo que pagar 1.000. Né? Mas qual que seria o máximo que ele pagaria aqui? Então, vamos achar o valor presente, né, desse 1.250, mas usando a taxa de juro, que seria essa taxa de juro que ele aceita como a taxa de juro mínima para você poder entrar, ou para ele entrar nesse investimento. Então, ele vai chegar a 1.075,27. Então, ele potencialmente poderia pagar 1.075,27, né? Ele até aceitaria isso, na realidade ele pagou 1.000, né? Então, veja, como ele potencialmente poderia pagar até 1.075,27 aqui, quer dizer, no fundo ele está tendo um ganho nessa operação. Tá? E qual que seria o ganho? Exatamente essa diferença, né? 75,27. Né? Então, esse lucro, né, que nós vamos enxergar daqui a pouco sob uma outra perspectiva, seria o que a gente chama de valor presente líquido. Né? Então, a hora que você está numa certa situação, achando o valor presente líquido, você está vendo de fato quanto que o cara estaria ganhando, né, com relação a ele utilizar o investimento naquelas outras alternativas que ele teria, que nesse caso aí seria aplicar alguma coisa 16,25%. Né? Bom, vamos enxergar essa situação de uma outra, usando uma outra perspectiva. Tá? O resultado vai ser o mesmo. Tá? Vamos supor que a gente pense o seguinte, tá? O aluno, né, ele teria lá os 16,25%, né? Aqui na realidade ele não é 16,25%. Vamos supor o seguinte, né, que ele está emprestando dinheiro a essa taxa que é o custo de oportunidade. O que ele pode estar pensando é o seguinte, como ele pode, de fato, investir a 16,25, é como se ele estivesse emprestando dele próprio a 16,25. Ou até pegando de um banco a 16,25, ele vai receber 1.000 e vai ter que pagar 1.162,50, 16,25 seria a taxa que ele estaria pagando. Né? Aí, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aqueles 1.000 que ele recebeu e vai emprestar para o professor. Então, veja, ele emprestou 1.000,
vai pagar R$ 1.162,50, porque esse é o custo de oportunidade dele, vai emprestar para o professor, né? Então, aquele 1.000 que ele recebeu, ele já colocou no empréstimo do professor, e lá no final ele vai receber 1.250. Então, veja, quando ele recebeu 1.250, ele vai lá e paga o empréstimo que ele fez. Tá? E percebe que quanto que vai sobrar nessa operação? A diferença. Né? Você pegar aqui 1.250 menos 1.162,50, vai sobrar 87,50. Só que daqui a um ano. Uma pergunta que a gente pode fazer é o seguinte, mas quanto que esse 87,50, né? Isso aqui é o lucro, aqui realmente, o lucro no período 1. Qual que seria o lucro mais medido no período 0? Então, o que ele pode pensar? Quanto que eu teria que ter no período 0 que seria equivalente a esse valor que eu vou receber no período 1, assumindo que meu custo de oportunidade é o 16,25%. Então, o que eu vou fazer? Vou achar o valor presente desse 87,50, que vai dar 75,27, que é exatamente aquilo que nós obtivemos anteriormente. Então, quando você está calculando o valor presente líquido, quer dizer, a hora que você achou o valor presente líquido, é como se você estivesse tomando dinheiro emprestado naquela taxa, pagando o teu empréstimo, pagando todos os custos que você tem, e o valor presente líquido vai ser exatamente o lucro que você está tendo nessa operação, medido no período 0. É? Quer dizer, e esse conceito ele pode ser estendido a qualquer tipo de fluxo de caixa, com várias entradas, várias saídas, etc. Tá? Então é por isso que a gente mede isso. Se você vai ver no estudo de caso, vai ficar mais claro isso, né? Quer dizer, a interpretação desse valor. E lógico, para você poder calcular, você vai precisar estabelecer com mais precisão o que seria de fato esse custo de oportunidade, essa taxa de juros, né, que você está utilizando, porque ela acaba sendo central para a análise que você está fazendo. Né? Aí nós vimos uma outra situação, né? Pensamos assim, olha, se o aluno, em vez dele estar recebendo os 1.250 em um ano, o professor propõe pagar 2 parcelas de 670. Será que isso aí seria melhor ou pior a situação original? Né? Então nós fizemos as contas aí, achamos o valor presente daqueles primeiros 670, que nós estamos chamando de VP1 aqui, o valor presente do segundo período aqui, o VP2, somamos e chegamos aí 1.072,12, né, como valor presente global. Fazendo o mesmo raciocínio anterior aí, quer dizer, o nosso lucro, né, em termos de valor presente líquido aqui seria 72,12, que foi inferior ao valor que você receberia naquela primeira situação em que você estaria recebendo 1.250 no final do primeiro ano aí. Né? Então, isso aqui seria eventualmente uma forma de você ver que essa situação não seria necessariamente tão boa. Né? Um outro problema que você tem nessa situação é que você tem 2 anos. Né? E nós vamos ver que esses 2 anos vão se traduzir no indicador que a gente chama de payback. O payback nesse caso aqui vai ser o segundo ano. Tá? Nós vamos aprender o payback na aula de hoje aí. Então aqui, essa é a situação, na hora que você compara os dois, né, o 75,27 com o 72,12, né, essa situação aqui seria, de fato, a situação melhor. Ou seja, o lucro que você estaria tendo, né, medido no período 0, seria maior, né, na situação inicial. E esse acaba sendo, então, dos indicadores mais importantes que a gente tem em análise de investimento, matemática financeira, de um modo geral. Tá? Bom, só generalizando a ideia, né? Primeiro falando do valor presente genericamente. Tá? Então, se você tiver um fluxo de pagamentos ou recebimentos, né, que a gente está indexando aí por período, né, X0, X1, X2, X3 até Xn, o valor presente vai ser exatamente você pegar cada valor está sendo recebido no tempo
e achar o valor presente dele. E somar tudo isso. Então aqui fica mais fácil a gente enxergar, talvez aqui, deixa eu colocar nesse slide aqui, você enxergar isso, né? Cada termo é o valor presente que você tem daquele recebimento que você está recebendo no período, né, no período K qualquer. Você está dividindo, né, o valor que você está recebendo lá na frente por 1 mais J elevado a N períodos. Você está calculando, né, quanto que você tem que ter hoje para que, se aplicado por K períodos, aí você vai chegar àquele valor XK que está sendo recebido lá na frente. Veja que esses X aí podem ser positivos, negativos, não tem nenhum problema. Bom, e aí nós vimos também essa situação aqui, que de fato, quer dizer, nas análises mais usuais, o custo de oportunidade ele é fixo, J. Mas você pode pensar em situações mais específicas em que o próprio investidor pode ter taxas de juro associadas ao custo de oportunidade que são diferentes de período para período. Isso aqui é uma análise mais refinada. Não se usa muito esse tipo de análise, mas tecnicamente ela é possível. Pode ser que você tenha uma situação em que faça sentido você fazer isso, embora a gente não vai tratar desse tipo de situação aqui. Mas, em princípio, pode ser possível você até ter J's diferentes período a período aí. Até quando nós vamos ver títulos públicos, você vai perceber isso. Até os próprios títulos têm taxas de juros diferentes, né, em função do seu vencimento aí. Então, de repente, pode ser que títulos de mais longo prazo, a taxa seja mais alta, mais curto prazo, a taxa mais baixa, etc. Então, isso pode levar você a ter custos de oportunidade diferentes em função dos períodos. Isso pode ser tratado sem problema no indicador valor presente. Ok? Bom, definição e interpretação. Valor presente líquido. Então, veja, o valor presente líquido é uma aplicação do valor presente para a situação em que aqueles X's que a gente está falando ali representam o fluxo líquido de um investimento. Então, aí simplesmente substituindo, né, os X's, X0, X1 pelos F's aqui, então aí nós vamos ter o valor presente líquido. Que esse sim é o indicador de avaliação de investimentos. O conceito de valor presente ele serve para mais coisas. Mas quando ele está sendo aplicado aqui a um fluxo líquido aí de um certo projeto de investimento, ele vai ter aí uma certa interpretação mais específica. Então aqui, para aqueles dois casos que nós analisamos, você teria isso aqui, usando as definições. Naquele primeiro caso, vou receber 1.250, vou ter que emprestar para o professor 1.000, vai ser um menos 1.000, mais 1.250, 1 mais 0,1625 elevado à potência 1. Estou até fazendo isso, nem precisaria, mas só para você perceber que o número do período ele coincide sempre com o período, o expoente que você tem, que está sendo elevado, aí o 1 mais a taxa de juros do custo de oportunidade. E no segundo caso, então a gente tem aqui desembolso de 1.000, 2 recebimentos de 670, e estamos achando aqueles dois valores que nós já tínhamos achado anteriormente. Então aqui a situação, os dois seriam investimentos que a gente considera aceitáveis, nós vamos ver a regrinha aí, porque eles estão te dando um valor presente líquido positivo. Só que, como os dois envolvem o mesmo desembolso inicial, esse primeiro aqui parece ser melhor. Além de você receber mais rapidamente, ele está te dando um valor presente mais rápido, um valor presente maior. Está sendo mais rápido e está sendo maior. Ou seja, o valor presente não está medindo essa velocidade. Quem vai medir é o payback posteriormente. No primeiro caso, o payback vai ser no primeiro período e o segundo vai ser no segundo período. E esse indicador acaba sendo também um indicador importante para a avaliação do que está acontecendo. É que, por acaso, até os dois critérios acabam coincidindo. Bom, interpretação.
Então, a gente viu duas interpretações. Uma seria o lucro medido no período inicial, considerando o custo do capital utilizado, medido pela taxa de juro correspondente ao custo de oportunidade. Né? Segunda interpretação, que é equivalente à anterior, é lucro medido no período inicial, considerando que os investimentos estão sendo financiados à taxa de juros correspondente ao custo de oportunidade. Então, você está pagando todos os juros, e o valor presente líquido mostra quanto você está lucrando, né, na operação. Né? Então, se você fosse emprestar dinheiro àquela taxa, você pagaria o teu empréstimo e ainda ficaria com o valor presente líquido como resultado dessa operação. Né? Então, essa é a ideia. Né? Então, quando a gente pega aqui, dois exemplos, né, que nós discutimos aí na aula passada, né, você poderia calcular o valor presente sem nenhum problema. Aquele primeiro, o fluxo de caixa que você está recebendo e pagando, né, em todos os períodos. Você está gerando um fluxo líquido onde você tem um desembolso de 3 mil e mais 5 pagamentos, né, valores não necessariamente iguais. E nesse primeiro caso aqui, considerando uma taxa de 10% como custo de oportunidade, você chegaria a um valor presente líquido de 1.577,76. O segundo investimento, você está também desembolsando 3 mil inicialmente para receber 6.200 no período 5. Tá? E a hora que eu utilizo o conceito de valor presente, vou chegar a 849,71. Então, veja, se eu tivesse se eu tivesse até potencial de emprestar dinheiro a 10%, o que eu poderia fazer? Por exemplo, empresto dinheiro, aplico em cada um desses projetos, pago o meu financiamento, tá? E vai me sobrar líquido no período zero, né? Tudo já está convertido para o período zero, esses valores aí. Então, o investimento no projeto A, né, acaba sendo um investimento melhor, porque ele está te dando mais, entre aspas, lucro, né, medido aí da forma correta no período zero. Aí, né? Então, ele seria investimento melhor, né? Além do que você estaria recebendo, né, começando a receber mais rapidamente. Né? No fim, a gente até vai ver que os paybacks aí, daqui a pouco nós vamos ver que vão ser diferentes, né? Aquele projeto A vai ser um projeto que dá payback mais rápido aí. Tá? Ok? Bom, então, o uso do valor presente líquido. Então, primeiro, se ele for positivo, o projeto é potencialmente atrativo. Né? Você definiu o J de uma forma adequada. Para duas ou mais alternativas com o mesmo investimento inicial, o melhor vai ser aquele que tem o valor presente líquido mais alto aí. Tá? Nós também falamos que em algumas situações você não sabe direito qual é a taxa de juros que você vai utilizar para a tua análise, né? Você tem uma certa dúvida, e aí então o que você faz? Vou fazer uma curva, vou analisar o valor presente líquido, mas para um número grande de taxas, e eventualmente eu posso usar isso para comparar investimentos aqui. Então, naquele caso dos dois investimentos que a gente acabou de ver, você geraria essas curvas aqui. Né? Então, aqui a taxa de juros, né, que está sendo considerada, e para cada taxa de juros você tem o valor presente líquido no eixo Y ali. Né? Então, você vê aqui, quer dizer, o que a figura está te mostrando. Lembra, o A, produção, seria aquela primeira planilha, né? Seria essa aqui, ó. Vou voltar aqui, deixa eu só... Essa aqui. Então, o investimento A é esse aqui, investimento B, esse aqui. Né? Então, só voltar aqui de novo. Então, veja, para taxas de juro J acima de 1%, sempre o valor presente líquido aí do investimento A na produção vai ser mais alto. Tá? Então, se você tem dúvida, mas você sabe, não, minha taxa de juros claramente é maior que 1%. Então, você não tem dúvida de poder concluir que, usando o critério do valor presente líquido, esse valor presente líquido vai ser maior, né,
se você tiver J maior do que 1%. Se o J for 1%, eles vão ser iguais, em torno de 1%, mais ou menos. É um ponto onde as curvas elas se tocam. Mas perceba que a partir desse 1% para baixo, aquela linha preta ela começa a ficar acima da vermelha. Ou seja, o valor presente líquido do projeto B passa a ser mais alto. Então, se essa taxa fosse muito baixa, de fato o projeto B seria melhor. Se a taxa fosse zero, né, nós vimos até que a hora que você soma, né, os valores do fluxo de caixa, que corresponde exatamente ao valor presente na situação de taxa zero, o montante que você tem no projeto B é mais alto. É o ponto em que você acaba achando o valor presente líquido quando a taxa é zero, né, que seria aquele ponto aqui, né, no zero aqui. Então, se você prolongasse essa curva, você veria que a linha preta ela estaria acima da linha vermelha. Ou seja, o valor presente nesse caso seria maior. Então, veja, para qualquer situação, nesse caso aqui de J, então, maior que 1, então você teria o valor presente líquido maior. Então, no projeto A. Então, acaba sendo um elemento importante de você poder utilizar, né, em certas análises, até para você ter uma certa ideia do impacto, né, que a taxa de juro aí, associada ao custo de oportunidade tem na sua análise. Nós vamos ver agora, proximamente, o conceito de taxa interna de retorno. Então, já introduzindo ela aqui, usando o próprio gráfico aqui, o que é a taxa interna de retorno, que nós falamos rapidamente na aula passada? É a taxa de juro que faz o valor presente ser igual a zero. Mas dá para eu ver essa taxa interna de retorno nesse gráfico aqui? Dá. Porque é exatamente o ponto no eixo X em que a curva que caracteriza o valor presente, ela corta o eixo X. Então veja que nesse ponto, para o projeto aqui vermelho, aqui, que seria o projeto A, aproximadamente por aqui está a taxa interna de retorno. Nesse projeto B, a taxa interna de retorno está aqui. Tá? Nós vamos ver que até achar essa taxa interna de retorno não é um negócio tão fácil assim. Né? Especialmente para projetos que têm mais de 2 períodos. Não dá nem para achar essa taxa. Tá? O que vai acontecer, curiosamente, é que alguns investimentos, essa curva nunca cruza o eixo X. E são investimentos que são razoáveis, são legítimos, sem nenhum problema. Tá? Então, por isso que nós já antecipando, né, taxa interna de retorno é um negócio um pouco mais complicado, até do ponto de vista matemático. Né? Tem aí alguns videozinhos que eu coloquei no slide, tem também links aí no site, né, como é que você faz essa curva do valor presente, e depois alguns outros aí sobre a taxa interna de retorno, cálculo no Excel, etc., que vou até falar um pouquinho nessa aula aqui.